Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e o vídeo de hoje é sobre ouvir e praticar. Como assim ouvir e praticar? É porque na Bíblia tá escrito, a gente tem literalmente um manual de como é ser um cristão e como era Jesus, como era Deus, todas as coisas. E durante esse manual, ele nos ensina diversas coisas. E antes de dormir, eu li Tiago 1. Constrangeu muito. Esse capítulo me constrangeu muito. E ele é separado em algumas partes. Primeiro, fé e perseverança e ouvir e praticar. Em fé e perseverança, uma parte em específico me chamou muita atenção, que eu vou ler para vocês. É o que o rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor no campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai. A sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. E, gente, esse versículo, assim, me lembrou muito aqui as coisas do mundo. Todas as coisas são passageiras e elas não preenchem um coração que foi feito para os céus. Mas o que tem isso a ver com ouvir e praticar? Eu tava comentando na célula com os meus amigos que quando a gente ouve e pratica uma coisa, ela passa a ser constante diariamente na nossa vida. E a gente citou o exemplo, né, de um mendigo. Quando a gente vê um mendigo na rua e a gente se depara com uma desigualdade social, o que a gente faz em relação a isso? E algo que a gente viu, eu comecei a pensar muito em relação a isso, que não era só na questão de um mendigo, mas sim na relação de desigualdade social em si, entre homens e mulheres, pessoas brancas e pessoas negras, enfim, uma desigualdade social. E a gente tem que lembrar que nós temos que olhar para o mundo com os olhos do Senhor. Nós temos que olhar para as pessoas como o Senhor olhava. Então, algo muito importante é que nós não somos diferentes de ninguém. E o Senhor, ele pede para a gente praticar o que está escrito na Bíblia. E nós temos que praticar para sermos parecidos com ele. E a gente tem que começar das pequenas coisas. Parar com o julgamento, parar com a fofoca. Porque uma pessoa que é parecida com o Senhor, ela não vai desejar o mal de outra pessoa. Ela não vai simplesmente ignorar o sofrimento de outro alguém. Mesmo que ela não possa fazer nada, ela vai dedicar uma oração àquela pessoa. E esse assunto ele começou a me constranger tanto, sabe? Porque quantas vezes eu, como cristã, simplesmente ignorei os problemas, as coisas que estavam ao meu redor. Sendo que muitas vezes o Senhor me falava para fazer uma coisa, eu falava que ia fazer e não praticava. Quantas vezes eu li a Bíblia e escutei que não era para eu pecar e eu continuo pecando constantemente. Tem até uma parte aqui, eu não vou achar agora, mas falei que não ia achar, eu fui e achei. Mas enfim, é aqui no versículo 21, que diz assim: portanto, removam toda impureza e maldade, e aceitem humildade a palavra que lhes foi implementada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Então, tipo assim, a Bíblia, ela nos fala para ser humildes. E a gente tem sido humilde. Tipo assim, ser humilde não é só dar, ajudar. Não, ser humilde é escutar. Ser humilde é perceber que uma outra pessoa precisa também ser escutada por você. Então, algo que isso me chamou muita atenção. E no capítulo 2 de Tiago, diz assim: advertência contra o preconceito. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostra um favorecimento a algumas pessoas? E, cara, o Senhor, ele deixa muito claro que ele ama todos nós de forma igual, só que de um jeitinho diferente, sabe? Porque o Senhor, ele tem tanto cuidado com a gente que ele nos ama da exata forma que nós devemos ser amados. E sabe, como a gente pode falar que a gente é cristão, sendo que a gente desmerece uma pessoa por ela ser supostamente diferente de nós, sendo que tá escrito na Bíblia isso, inclusive, que todos nós somos filhos de Deus. E, cara, você acha mesmo que no dia do julgamento, quando Jesus voltar, ele vai falar assim: cara, qual é a sua conta bancária? Em que faculdade você passou? Vai chegar em você e falar assim: onde você morava? Qual era o seu relacionamento? Cara, não vai ser assim que vai funcionar. Por isso nós temos que ouvir e praticar o que está escrito na Bíblia. Quantas vezes a gente vai negar o que está escrito na Bíblia? Quantas vezes a gente vai falar: não, daqui a pouco a gente vai dizendo que é o que está escrito na Bíblia, cara. O Senhor, ele pensa tanto em nós que ele escreveu algo aqui pra gente lidar com a vida aqui na Terra. E a gente tem preferido pessoas por elas serem diferentes de nós, gente. Imagina se o Senhor tivesse feito isso, todos nós somos diferentes dele. Imagina se ele tivesse nos negado por sermos diferentes. Inclusive, tem até um versículo do Tiago 2, de 2 ao 3, que diz assim: se, por exemplo, alguém chegar em uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar num pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo: sente-se aqui nesse lugar especial, mas dizem ao pobre: fique em pé. Ali, sente-se aqui no chão. Essa descrição não mostrará que agem como juízes
guiados por motivos perversos. Então, é exatamente sobre isso. Então, que a gente veja o mundo, que a gente veja as pessoas com os olhos do Senhor, que a gente pare de olhar com os nossos olhos humanos, os nossos olhos errados, os nossos olhos de julgamento, os nossos olhos de diferença deles, porque nós não somos diferentes de ninguém e todo mundo merece respeito, porque o Senhor nos respeita e a gente tem um manual, então que a gente pratique o que está escrito em Tiago, para que a gente se torne humilde e parecido com o Senhor. E é isso, gente. Um beijão.